Eis que venho sem demora, Apocalipse 3:11, breve Jesus voltará. Um bom dia, um feliz sábado. É muito bom recebê-los aqui nesta manhã na casa do Senhor, que Deus abençoe. Que a bênção do Senhor esteja com todos os que são membros regulares aqui da nossa igreja, a você que nesta manhã está nos visitando e a você que está nos assistindo através do Facebook, que Deus te abençoe. Eu gostaria, queridos, de pedir gentilmente licença aqui para os que estão na nossa igreja, e eu gostaria de pedir um favor especial a você que está nos assistindo através da internet. Eu preciso de ter uma pequena fala aqui com a minha igreja presencial, e eu vou pedir a você que permaneça aí, não saia daí, mas o nosso volume, o volume do microfone aqui do pastor vai ser colocado no 0. Você continue assistindo, participando conosco. Em 5 minutos você vai me ouvir novamente, mas esse recado ele é especial aqui para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Queridos, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo agora no livro de Romanos. Nós vamos a Romanos capítulo 7. Nós retomamos nesta manhã a nossa série Sendo Cheios do Espírito Santo, e nesta manhã eu gostaria de apresentar como palavra do Senhor o Espírito Santo como nosso aliado. Romanos capítulo 7, o livro de Romanos, ele é um livro que está no Novo Testamento. Você tem os 4 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Na sequência você tem o livro de Atos, e então vem Romanos. E eu gostaria de pedir gentilmente que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos visitar alguns textos fora e dentro de Romanos. A você, nosso amigo que está nos assistindo, obrigado pela sua paciência e colaboração. Nós retornamos aqui, você convidado a continuar conosco. Romanos capítulo 7. Queridos, eu me alegro porque na nossa igreja nós temos oportunidade de estudarmos a palavra do Senhor. Aliás, eu quero aqui convidar os meus queridos pais e mães a insistirem para que os seus filhos venham para a igreja e tragam as suas Bíblias. Você, pai e mãe, pode estimular o seu filho, a sua filha, trazendo também a sua Bíblia. E eu quero pedir a você que necessariamente não se atenha aos meus argumentos, mas se atenha à palavra do Senhor. De tudo o que eu disser e apresentar aqui, o mais importante é o que a palavra de Deus, a pena que inspirou esses profetas, venha falar a você e a sua mente. Na nossa igreja, nós sustentamos que é apenas e tão somente apenas a palavra do Senhor que é digna de ser pregada, anunciada e vivida. Imagino que a maioria dos irmãos acharam, mas antes de entrar no tema, eu quero contar uma pequena história de vida que se passou comigo, na minha família, na minha casa. Eu sou filho de pais que lutam com a vida. Desde pequenininho, os meus pais, lá no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, terra de céu azul, 365 dias por ano, de calor de 35 a 40 graus, é lá que essa história se passou. O meu pai sempre trabalhou no setor comercial. A minha mãe, desde sempre, até hoje, trabalha no Hospital das Clínicas, no departamento de nutrição. A minha mãe, ela trabalha num departamento muito especial. Ela trabalha onde é feito, processado, a alimentação para gestantes, lactantes e para os bebezinhos que nascem no hospital. E a minha mãe, por ser servidora pública, ela ganha ao final de cada mês um ticket, vale-refeição, eu acho que é assim, o vale-alimentação. Desde pequenininho, eu lembro quando criança, minha mãe chegava em determinado dia do mês com aquele calhamaço, com aquelas folhinhas que destacavam, e aquilo podia permitir a gente fazer compra no supermercado. E na minha casa eu tenho apenas a mim e um irmão mais novo, nós temos diferença de 2 anos. Até hoje eu e meu irmão somos grandes e bons amigos, nos falamos quase que todos os dias. E a minha mãe ia ao mercado, fazia a compra do mês, enchia o carrinho e vinha para casa com aquele tanto de sacola. E dentre todas as sacolas, tinha uma sacola que era mais aguardada pelo meu irmão e por mim. Era a sacola onde tinha os biscoitos, as bolachas recheadas.
era aquela sacola que a gente queria, que a gente gostava. De todas as sacolas, a do arroz, do feijão, da do óleo, a gente não estava nem aí para aquelas. Mas a sacolinha que tinha os biscoitos, as bolachas recheadas, aquela a gente queria. E a minha mãe fazia o seguinte, ó, tá aqui a sacola. Ela tá aqui no armário da cozinha. Vocês podem pegar. Mas acabou o quê? Acabou. Só daqui um mês. E a gente olhava para aquela sacolinha, sabe? E no começo, ela tá cheia. Tem vários pacotinhos de bolacha ali recheada, né? E o meu irmão e eu, às vezes ali no dia, na parte da tarde, a gente pegava ali o pacotinho de bolacha, a gente abria e a gente começava a comer, juntos. Mas eu não sei de onde o meu irmão tirou a ideia de que eu tenho uma boca grande e por isso eu comia mais do que ele. É. Então o que ele fazia? Ele segurava o pacotinho com ele e dizia assim, ó, eu vou te dar uma e vou pegar uma. E você só ganha outra depois que eu comer a minha. E se eu parar de comer, você também tem que parar. E o meu irmão não é muito de comer, até hoje. 2 bolachinhas ele estava satisfeito. E eu querendo comer até o pacotinho de plástico. E aquilo ali, pouco a pouco, colocava na minha cabeça o seguinte, o dia que eu crescer, que eu tiver dinheiro, eu vou comprar a prateleira de bolacha recheada do mercado. Não vai ter para ninguém. E eu confesso que depois que eu criei uma certa independência, que eu fui comportar, fui estudar e comecei a trabalhar, ao longo dos anos, eu levei meio que a sério essa história de comprar o biscoito, a bolacha recheada. Na minha casa sempre teve biscoito, bolacha. Eu me lembro que a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, eu entrei no Walmart e eu vi lá o pacote de cookies, aquele pacote marrom grandão, 98 centavos. Queridos, eu temi pela minha vida. Eu dei um passo para trás assim, me preocupei. E voltando para o Brasil, casado, sempre aquele armário com aquele saquinho, com aquelas bolachas ali. E às vezes você sabe, a gente come fora de hora, não, a gente não, você talvez é diferente. Eu come fora de hora, atrapalho o almoço, às vezes antes de dormir. Eu vou ter que ser sincero aqui, eu vou usar a frase de um amigo meu, que esses dias me disse, eu não tenho maturidade para essas coisas. Não tenho. Só que vieram os filhos, na verdade veio o Martin primeiro. E graças a Deus a Ingrid sempre procurou, e até hoje assim, cuidar da nossa alimentação e dos hábitos que a gente construiu e constrói na vida dos nossos filhos. E vez ou outra, com as crianças já, a Ingrid, olha, é melhor não comprar, porque senão as crianças vão ver a gente comendo, vão querer, como é que você não vai dar e tal, né? E eu me lembro que um dia ela teve uma conversa mais séria comigo, e eu falei, tá certo, é isso mesmo, não tem que comprar, não tem que ter, deixa isso para lá. E lá na nossa casa no Brasil, eu que sempre fiz as compras no supermercado. E eu me lembro que certa vez eu fui no supermercado, que eu sempre ia às sextas-feiras à tarde, e eu falei, quer saber, eu não vou nem passar pela fileira, pela ala ali dos biscoitos e das bolachas, porque é tentação demais. Aí eu passar lá, eu vou acabar comprando. Já acertei na minha mente, eu não vou passar por lá. E estou com o carrinho, entrei, peguei pelo lado direito as frutas, vergumes, cereais, o arroz, os laticínios, aquela coisa toda tal. E estou andando e de repente, assim como num golpe de vista, eu vi a fileira e as prateleiras dos biscoitos recheados. E eu honestamente perguntei assim, escuta, por que eu não posso entrar aqui? Eu sou um homem ou sou um rato? Como que eu não posso caminhar dentro de 2 prateleiras de bolacha e de biscoito? Isso está errado, eu tenho que caminhar por isso sim. E quero ver eu pegar um pacote aí. E quando eu viro com o carrinho, uma placa vermelha escrito liquidação. Queima de estoque. E eu tenho aprendido, queridos, que quando a gente vê esse tal desse queima, é para queimar mesmo. E eu entrei assim e comecei a perceber que tinha preço bom. Eu falei, quer saber? É oportunidade de economizar. Está mais barato.
vai que eu perco essa chance aqui, depois compre isso mais caro. E eu peguei lá um outro pacotinho, coloquei no carrinho, assumi para mim que entre um homem e um rato, naquele momento era um rato, não um homem, e fui para casa. Coloquei a sacolinha bem armadinha lá na despensa e deixei. É um certo dia, depois de uma manhã ali trabalhando, lidando com algumas coisas, eu saí do escritório e fui para a despensa e era perto do horário do almoço. Eu sabia que eu estaria desagradando a Ingrid, porque ela faz o almoço, estaria colocando ali os meus filhos naquela situação de querer comer também, e decidi mesmo ali na despensa, comer ali mesmo em pezinho, o biscoito. E parei ali, tirei um primeiro, tirei um segundo e só pensando, né? Meu irmão está longe daqui. Está longe, né? E de repente, eu ouvi os passinhos das crianças correndo. E um deles gritando, papai, papai. E naquela hora, como impulso, eu fechei a porta assim da despensa, fiquei para o lado de dentro e em profundo silêncio, para que eles não imaginassem ou pensassem que eu estivesse ali. E naqueles segundos, queridos, eu pude refletir um pouco sobre quão degradante é a condição do ser humano. Eu, um pai de família, líder religioso de uma congregação, escondido dentro da despensa da minha casa, escondendo atrás de mim um pacotinho de bolacha. Sabe, de maneira obviamente que cômica, eu tentei expor aqui para você um pouquinho daquilo que é a nossa vida no dia a dia. E você sabe comigo, porque nós somos iguais, que todos nós temos o nosso biscoito recheado. Temos o nosso pacote de bolacha. Todos nós temos o nosso esconderijo e a nossa fuga para não sermos pegos na pior face e esfera da nossa vida. Queridos, nesta manhã eu gostaria de perguntar a você: por que a gente faz aquilo que a gente sabe que não deve ser feito? Por que a gente não faz aquilo que a gente sabe que deve fazer? O porquê, mesmo adultos, maduros, nós ainda mantemos na nossa vida comportamentos autodestrutivos? Por que a gente insiste em relacionamentos danosos? Por que a nossa mente é assaltada por pensamentos, o nosso coração por sentimentos tóxicos, vis e baixos? Por que a gente insiste em fazer essas coisas? Por que a gente não consegue se livrar de alguns comportamentos, hábitos? Por que a gente se sente prisioneiro e escravizado de algumas coisas que a gente vive na nossa vida, na vida real, no dia a dia? E nesta manhã, eu gostaria que nós lêssemos Hebreus capítulo 7. Porque Hebreus capítulo 7, Paulo, ele fala algumas coisas que nos ajudam a entender todo esse contexto nosso em relação ao pecado. Primeira coisa que Paulo fala no contexto de Romanos 7, Paulo nos ajuda a entender que, embora nós sejamos cristãos, embora a gente tenha sido batizado, embora a gente tenha nascido de novo, embora a gente leia a Bíblia, embora a gente ande bonitinho de uma vida direita para a sociedade, Romanos 7 fala que por vezes a gente, ao se olhar no espelho, a gente se sente mais joio do que trigo. Paulo fala aqui que por vezes a gente, quando lê a Bíblia, a gente tem vergonha daquilo que a gente é. Paulo fala aqui em Romanos capítulo 7 que muitas vezes nós temos dúvida se realmente nós fomos regenerados por Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 7, Paulo também fala sobre a relação da lei e da nossa vida.
Paulo explica aqui para nós que a lei de Deus não são regras absolutistas para cercear o nosso prazer, a nossa felicidade, o nosso bem-estar. Paulo diz que as leis, os mandamentos de Deus não partem de um coração mesquinho, de um Deus manipulador, de um Deus que quer cercear o direito de ir, vir, de se estabelecer dos seus filhos. Paulo diz, não, de forma nenhuma. A lei e os mandamentos de Deus, ao contrário, são informações privilegiadas. É Deus dizendo assim, olha, eu sei a melhor forma de viver, eu sei a segura e melhor forma também de morrer. É Deus dizendo assim, olha, eu quero proteger, guardar, cuidar de você com as minhas leis. Paulo chega a dizer que Deus quer nos livrar com a sua lei, com os seus mandamentos, inclusive de nós mesmos, da nossa ignorância, da nossa estupidez. Deus quer nos livrar e nos proteger do sofrimento e das angústias que vêm da teimosia, da rebelião e do orgulho do coração humano. Que se você quiser ter uma vida segura e protegida, obedeça, esse é um bom caminho. Romanos capítulo 7, fala também para mim e para você que já descobrimos. Que chegamos em um momento da nossa vida, cedo ou tarde, que nós já descobrimos que nós temos sentimentos, pensamentos, comportamentos e hábitos instalados dentro de nós. E que cedo ou tarde eles afloram e revelam a nossa condição pecaminosa. Romanos capítulo 7, Paulo, ele fala assim para nós, eu sei da frustração, da decepção, da amargura e até às vezes do sentimento de abandonar a fé, porque você não consegue se manter no padrão que Deus tem para você. E sabe por que Paulo fala isso? Porque para o nosso consolo e esperança, além de todos nós sermos iguais, Paulo também é igual a nós. Ele descreve, inspirado pelo Espírito Santo, inclusive uma luta muito pessoal. Mas Paulo, em Romanos 7, ele fala de algo que eu gostaria que você entendesse. Se você entender o que eu vou falar agora, você vai entender tudo que eu pregar daqui para frente. Em Romanos capítulo 7, Paulo fala sobre o pecado. Veja, eu não estou dizendo pecados, eu estou dizendo pecado. Eu não estou falando sobre matar, roubar, adulterar, mentir, fornicar, eu estou dizendo do pecado. Em Romanos 7, Paulo fala do pecado no singular. O que é o pecado em Romanos 7 no singular? É uma força que existe dentro de nós, uma energia má, uma força corrupta, que nos empurra, nos impulsiona na direção do pecado, que é algo contrário à lei de Deus. Em Romanos capítulo 7, queridos, o pecado ele é um impulso irresistível na direção do mal. O pecado é um penhor que nos arrasta para o mal. Agora, de acordo com Romanos 7, a gente vai começar a leitura do texto, Paulo diz e reconhece que existe uma ambiguidade entre nós. De um lado, nós queremos fazer coisas boas, mas de um lado ou um outro lado nós temos um impulso, uma compulsão a fazermos coisas ruins e más. E veja o que Paulo diz comigo, a gente agora entra para o texto e para a Bíblia, depois desse preâmbulo, o que diz Paulo em Romanos capítulo 7, verso 14, ele diz assim, porque sabemos que a lei é o quê? Espiritual. Paulo diz, a lei é espiritual. Veja o que ele diz ainda no verso 12, 2 versos para cima. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. O que Paulo está dizendo? Está dizendo que a lei de Deus, ela é o quê? Ela é uma lei espiritual. Ela é santa, justa e o quê? E boa. O mandamento é santo, justo e bom. E se eu perguntar para você aqui, racionalmente, você concorda com essa afirmação? Sim ou não? Geralmente nós concordamos que os mandamentos de Deus são santos, são justos e são bons. Mas na prática, o que é a nossa vida em relação ao mandamento santo, justo e bom? Na prática a gente faz coisas que não são santas, que são ruins e que são desagradáveis.
E o Paulo chega a dizer o seguinte, verso 14, leia comigo. Porque sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal. Olha o que diz aqui agora. Vendido à escravidão do quê? Do pecado. Verso de número 17, na última parte, ele diz sobre o pecado que habita em mim. Verso 18, na parte do meio para o final, na minha carne não habita bem nenhum. No verso 20, na parte final, o pecado que habita em mim. No verso 23, sou prisioneiro da lei do pecado. No verso 14 ele diz, vendido à escravidão do pecado. No verso 23 ele diz, sou prisioneiro da lei do pecado. O que Paulo está dizendo? Que dentro dele, no seu mais íntimo e profundo ser, existe essa força, essa energia, essa compulsão que o empurra para o pecado, que o empurra a fazer aquilo que ele não gostaria de fazer e que o impede de fazer aquilo que ele gostaria de fazer. E Paulo, ele é um ser agoniado, ele é um ser aflito. Assim como eu e você, em alguns momentos da nossa vida, ele expressa a sua angústia por ser o que é. Veja o que está escrito em Romanos 7,15, depois 18 e 19. Ele diz assim, Romanos 7,15. Pois não, na última parte, vamos ler o verso todo. Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Verso 18 e 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Você percebeu comigo a inconformação de Paulo? Olha, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E o mal que eu detesto em fazer, é isso que eu faço. O bem que eu gostaria, eu não consigo. Mas o mal que eu sei que é mal, é esse mesmo que eu faço. Mas queridos, atenção. Paulo não está dizendo aqui que ele ou que você é um monstro. Porque um monstro, ele tem algumas características que se diferenciam de nós, seres humanos normais. Por exemplo, nós temos a dimensão do certo e do errado. Nós temos limites morais. Nós, por sinal, temos vontade de fazer o bem. Já um monstro não tem bússola moral. O monstro não tem a distinção entre o certo e o errado. O monstro, inclusive, não se arrepende e não pede desculpa. O monstro, querido, ele não sente sequer culpa e logo por isso ele não pede perdão. Aliás, os profissionais de saúde classificam essas pessoas como quem? Psicopatas. E eu não estou falando nesta manhã sobre psicopatia e não estou falando para psicopatas. Eu estou falando para gente normal, que travam as suas lutas contra o pecado e que choram e se desesperam quando reconhecem e se dão conta de ser o que são. E nesse capítulo 7, existe aqui algumas coisas que nós precisamos identificar. E a primeira delas, Paulo quer nos libertar da nossa infância e imaturidade religiosa. E eu me explico. Talvez em algum momento da sua caminhada cristã, te convenceram, ou você pensou, que o dia que você aceitasse Jesus, fosse batizado, se convertesse, você seria um ser regenerado, uma nova criatura. Eu não sei você, mas depois que eu me batizei com 11 anos e cometi o meu primeiro pecado depois do batismo, eu tive um certo desespero e frustração na alma. Porque de alguma forma a gente acredita que depois do batismo, por ser uma nova criatura e ter uma nova vida, essas vontades, esses desejos, esse impulso, não mais teriam parte da nossa vida e a gente acaba descobrindo que tem. Que por mais que a gente tenha sido convertido e batizado, a gente continua pecando. Mas alguém saiu com outra ideia e falou assim, ó, entenda a vida cristã como você tendo dois cachorros, um cachorro bom e um cachorro mau.
E quando você alimenta o cachorro mau, quando você faz o que não deve, quando você assiste o que não pode, quando você peca, você está alimentando o cachorro mau. E se você alimenta o cachorro mau, ele cresce, fica mais forte e ele te arrasta. Mas se você alimentar o cachorro bom, lendo a Bíblia, orando, indo na igreja e buscando ao Senhor, o cachorro bom vai crescer e ele vai te arrastar. Só que, querido, o tal do cachorro mau, o danado não dorme. É o tempo inteiro enchendo o saco, torrando a paciência. O cachorro mau não dá trégua. E vou até te dizer, até quando a gente está lendo a Bíblia, a gente está orando, até quando eu estou pregando, parece que o cachorro mau tenta e tenta e tenta, é uma força que nos arrasta. E por mais parece que você alimenta o cachorro bom, parece que nunca é suficiente. E não demora para a gente descobrir que não existe um cachorro bom e um cachorro mau. A gente descobre que nós somos o próprio cachorro. Que não existe essas duas forças simplesmente, da qual você alimenta uma em detrimento da outra e tudo se acerta. E por mais que você cuide de um, o outro está sempre em cima de você, até nas coisas boas. E aí então, queridos, nós percebemos uma outra realidade na nossa vida, que na verdade, nós temos que entender a nossa vida e a nossa situação da seguinte forma. Existem 3 coisas básicas que nós temos que entender sobre a nossa condição. A primeira delas é: nós somos seres finitos, limitados. Nós não somos Deus. O que implica na ideia de nós não sermos Deus? Deus, primeira ideia, nós não podemos estar em todos os lugares. A gente não pode estar ao mesmo tempo na França, no Brasil, nos Estados Unidos. Nós podemos estar e nos colocar em apenas um lugar. Nós não podemos fazer todas as coisas. Nós podemos fazer algumas, todas não. Até na hora de comer a gente não consegue comer tudo. Você tem que escolher se vai de massa, se vai de salada, se vai de ave, de peixe, de carne. Eu sei que tem alguns que querem ir com tudo, né? Mas não dá. Nós não podemos tudo. E nós não sabemos todas as coisas também. Ou seja, na nossa estrutura, nós somos finitos e limitados. E por sermos finitos e limitados, isso coloca sobre nós uma barreira que nos espreme e nos empurra para a direção do pecado. Mas há um outro ponto também. O nosso corpo, ele é um corpo viciado. Existem 2 tipos de vícios no nosso corpo. O vício do corpo e o vício da alma ou da mente. O nosso corpo, ele é quimicamente viciado. Nós somos viciados em carboidrato, em gordura, em doce. Nós somos viciados em drogas lícitas e ilícitas. Nós somos viciados por aquilo que a gente faz com o corpo. Mas não por apenas aquilo que a gente faz com o corpo, mas com aquilo que a gente faz com a alma ou com a mente, como você quiser. Por exemplo, comer a gente faz com o corpo. Fumar, aqueles fazem com o corpo. Mas invejar, cobiçar, flertar, negociar, são coisas que nós fazemos com a alma ou com a mente. O ponto, veja só, não é que você está deitado dormindo, a sua alma se levanta, vai lá e negocia, flerta, come, bebe, depois volta para o seu corpo. Não é isso. O que eu estou dizendo é que aquilo que a gente faz com a nossa mente, o nosso corpo se condiciona, se acostuma e se torna refém daquilo. E eu gostaria de, nesta manhã, queridos, lembrar você que, em face dessa explicação, imagina comigo agora, quantos vícios há na nossa vida. Sejam aqueles do nosso corpo, aqueles que estão ligados à nossa refeição, aqueles que estão ligados à nossa rotina de atividades. Agora imagine o tanto de vício que está ligado à nossa saúde mental. Os padrões, os comportamentos, as emoções, os sentimentos que estão dentro de nós, que estão enraizado na nossa vida. E sabe,
Isso é tão sério e tão forte, que às vezes o que somos hoje é resultado daquilo que nós ouvimos ontem. Imagina aquele lar, aquela casa onde os pais, ao tempo que os filhos vão vivendo e crescendo, os pais fazem questão de infelizmente dizer, você não vai dar nada na vida, você é um imprestável, você não aprende, você não ajuda. E aquilo vai criando na mente da criança uma autorreferência a partir dos seus elementos e comportamentos negativos. E o que você tem na fase adulta de uma pessoa assim? Um ser humano, um filho de Deus verdadeiramente fracassado. De um outro lado, você tem aquele pai, aquela mãe que o tempo inteiro leva o filho a acreditar que ele é um gênio, que ele é o lírio do vale, a estrela da manhã. E daqui a pouco você tem um adulto prepotente, arrogante. E sabe por que isso acontece? Porque as palavras, elas criam postura e comportamento. Por isso, pai e mãe, muito cuidado com o que você fala e como você fala. Porque as tuas palavras geram comportamento e postura nos seus filhos. Imagina comigo agora aquela criança, isso é só um cenário ilustrativo. Nasceu num lar com 7 irmãos, 7 meninos, num lar pobre de recursos financeiros. Então qualquer coisa que chegava em casa, mesmo que fosse muito, pela quantidade de gente se tornava pouco, fosse um brinquedo, uma roupa ou até comida. E esse menino cresceu como irmão mais novo, aprendendo que para ganhar alguma coisa tem que brigar, tem que disputar, é no tapa, no soco, no chute. Cresceu com esse padrão, mas de repente ele conseguiu ir para uma universidade, ele se educou, então ele não bate mais, ele não briga mais, ele não agride mais fisicamente. Agora ele vai lá no Facebook e faz um comentário maldoso. Ele não bate mais dando tapa na cara. Ele bate agora ofendendo lá na alma, querendo ferir o sentimento, as emoções, o íntimo do outro. Porque um padrão ali se estabeleceu. E quando Paulo se depara com toda essa situação, da incapacidade, da inconformidade do homem para fazer o bem e para viver diante da lei e dos valores de Deus, veja o que Paulo fala em Romanos capítulo 7, no verso 24. Romanos capítulo 7, verso 24. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Verso 22 e 23 do mesmo capítulo. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que acontece aqui com Paulo? Ele é um ser que lhe exclama, desventurado o homem que sou, quem me livrará de mim mesmo, ou desse corpo que eu habito e vivo? Você percebe que em algum momento Paulo, ele assume a sua incapacidade. Ele chega a compreender que por ele mesmo, nada de bom pode acontecer, e que a previsibilidade da natureza humana é fazer o mal, o errado. Desventurado o homem que sou, quem vai me libertar dessa condição, dessa situação? Queridos, o que fazer então? Diante dessa situação aqui, o que a gente pode fazer? Qual que é o chamado de Paulo? Bom, diante disso, eu gostaria de dizer algo aqui a você. A vida e a sociedade, ela não é formada de 2 grupos de pessoas. Um grupo que não peca e um grupo que peca. Não é assim. Aliás, qual que é a vantagem de nós aceitarmos Jesus? Se a gente aceita Jesus e continua pecando e a gente tem hábitos e vícios, qual que é a vantagem da gente aceitar Jesus?
o grupo das pessoas não é o grupo de quem peca e quem não peca. Sabe qual que é a diferença de aceitarmos a Jesus, queridos? É que quando a gente aceita Jesus, nós descobrimos o seguinte: que existe um grupo que peca, mas que não sabe ou não reconhece que peca. Existe um outro grupo que também peca, mas sabe e reconhece que peca. Esse grupo que peca, mas não sabe ou não reconhece, eles dizem assim: puxa vida, eu sou um cara legal, eu sou um cara do bem, eu não mato, não roubo, não faço coisas erradas contra o próximo, cuido da minha saúde. Qual que é o problema desse indivíduo? O problema é que isso é artificial, isso é fake, porque esse indivíduo, ele não conseguiu mergulhar na profundeza da sua alma. Ele tem uma visão muito superficial de si. E agora esse grupo aqui? Quem que é esse grupo aqui? Esse grupo aqui, queridos, é quem peca, sabe que peca e reconhece que peca. É gente que ao se ver, ao se notar, ao se perceber, eles têm consciência da vida errada, suja, podre, pobre que levam. E quando eles se olham assim no espelho, assim como Paulo, eles dizem: miserável homem que sou, eu não presto. E essa gente aqui, queridos, eles inclusive sentem culpa pelo pecado. E nesta manhã eu gostaria de te lembrar, que bom, louvado seja Deus pelo sentimento de culpa. Porque o sentimento de culpa acompanha gente que anda longe de Deus, gente que se afasta do Senhor, gente que tem uma vida de pecado e olha para si e fala: eu sou pecador, miserável homem que sou. E que bom é quando nós somos pecadores, mas temos vergonha na cara, reconhecemos a nossa condição. E queridos, eu preciso lembrar você nesta manhã algumas coisas do que Paulo fala aqui. A primeira delas: nós não somos Deus. Nós não podemos todas as coisas, nós não somos todas as coisas, nós não temos todas as coisas. Eu preciso lembrar que eu e você temos uma tremenda capacidade de autodestruição. O dia que Deus decidir não renovar as suas misericórdias sobre a nossa vida, nós iremos diretamente nos destruir. Nós temos essa capacidade, e veja que por vezes e vezes nós sabemos que o pecado vai ferir a nós e aqueles que nos amam, e ainda assim a gente insiste no pecado. Mas eu preciso te lembrar o seguinte também, que embora você seja um miserável pecador, embora você tenha essa capacidade de se autodestruir, ainda assim Deus te ama apaixonadamente. Muitos prometeram e não cumpriram. Deus prometeu e cumpriu. Diante do nosso pecado, da nossa oscilação, das nossas inconsistências, Deus derrama o seu amor fiel, bondoso, misericordioso, não retributivo de acordo aos nossos pecados. E sabe, meus amados, quando a gente se depara com a triste realidade do desespero da nossa condição, o que fazer? E aqui eu gostaria de dizer o seguinte a você: para você que luta, está travando batalhas contra o pecado. Aliás, para você que desistiu da batalha contra o pecado, eu gostaria de te encorajar e te lembrar: lute contra o pecado. Paulo foi sim o homem que mais escreveu sobre graça no Novo Testamento, mas foi o homem que mais escreveu sobre esforço humano. Paulo diz assim: você é um pecador, você está cheio de vícios, de traumas, maus comportamentos, pensamentos ruins, hábitos danosos. Lute contra o pecado. Levanta-se, se levanta, use da dignidade, do valor, da honradez. Lute contra o pecado, meu filho. Não se deixe abater contra o pecado. Lute contra o pecado. Decida se levantar. E eu quero lembrar você que a vida cristã não é um circo onde existe um mágico que resolve as coisas no estralar de dedos.
nós precisamos de implementar e colocar na nossa vida luta contra o pecado. Veja o que Paulo diz, queridos, abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, primeiro livro de Coríntios, capítulo 9, 1 Coríntios 9. Nós vamos ler do verso 24 até o verso 27. 1 Coríntios 9, verso 24 até o 27. A palavra do Senhor nos diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um levanta o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém é incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, preste atenção, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo faz uma analogia, uma comparação, e ele diz que ele luta, e ele dá golpes aonde? No ar. Ele luta contra um algo abstrato, ele luta contra o vento? Não. Ele dá golpes aonde? No próprio corpo. Ele está se esmurrando. A luta é uma luta sentida, vivida e batalhada na carne também. Paulo está mostrando para nós aqui, queridos, claramente, que nós precisamos passar muitas vezes por privação, por desconforto. Nós precisamos por vezes passar pela crise da abstinência, passarmos, queridos, por situações as quais na nossa carne irá doer muito. Paulo está encorajando a gente a ir a um ponto na nossa luta que parece que vai estar tirando um pedaço de nós. E veja, uma pequena ilustração. Imagine que em determinado momento você decida lutar contra um vício na sua carne. E de repente eu chamo aqui o meu amigo, ancião da nossa igreja, o Almerindo, e digo assim: Almerindo, eu tenho uma compulsão, eu tenho um vício, e eu quero me libertar disso. E a menos que você me amarre numa cama, eu não vou conseguir vencer e superar esse vício. E o Almerindo me amarra, e passa corda, e passa corrente, e me prende. E eu preciso inclusive de dizer: Almerindo, mesmo que eu grite com todas as minhas forças, não me solte por nada. E chega um momento que vem a crise de abstinência, e o corpo começa a se contorcer, a tremer, e a gente começa a gritar. E é basicamente isso que nós travamos no dia a dia contra o pecado. Existem momentos na nossa vida que nós chegamos a ponto de gritar e exclamar, se não com a voz, com a alma: por que tal coisa, tal comportamento, tal situação nos confronta e nos atormenta tanto? Mas, queridos, o mais fantástico de tudo isso é que nós não precisamos lutar a luta contra o pecado sozinhos. Nós temos um aliado. Eu não sei se eu já comentei aqui na igreja, mas eu ouvi em uma palestra, eu não assisti, eu ouvi numa palestra de alguém que disse que assiste um programa chamado Quilo por Quilo. Alguém conhece esse programa? Ok? Diz que é um programa que um homem, um personal trainer, alguém assim muito bem gabaritado, ajuda as pessoas a perderem peso, muito peso. Não é à toa que o programa chama Quilo por Quilo. Eles pegam assim pessoas com 350 quilos. E o personal trainer, o apresentador, o host do programa, vai para a casa do indivíduo que se inscreve, chega lá, ele faz uma varredura. Ele arranca sofá, ele arranca os esconderijos onde tem comida guardada, ele põe bicicleta, esteira, e põe comida saudável, e parece que ele fica ali 3 meses. 3 meses enfurnado na casa daquele indivíduo. E eles lutam, e malham, e correm, e muda a alimentação, e daqui a pouco o cara estava com 300 quilos, agora ele recebe uma salva de palmas que ele chegou a 250 quilos. E eles estão lutando ali. E num desses episódios, o personal trainer, passado 3 meses, ele teve que sair, ir embora, ir para um outro. Só que, nesse caso, o rapaz que ele tinha assistido por 3 meses,
também tinha uma companheira, uma noiva, que também era obesa, e que estava ajudando ele a vencer o problema da obesidade. E o personal olhou para eles e disse assim, para ela, se você ajudá-lo, se você fazer com ele o que ele está fazendo, as chances dele chegar aos 90 quilos, que era o que ele queria, no dia do casamento, quadruplicam. São 4 vezes mais chance. E o personal foi embora. 3 meses o cara não recebeu nenhum update daquele indivíduo. E ele decidiu ir procurar por eles. E quando ele vai procurar, ele encontra o camarada na onde? Na lanchonete. Puxa vida, na lanchonete, não. Mas chegou lá, o cara estava bem. Tinha perdido muito mais quilos ainda. Estava assim, 100%. E o personal perguntou da noiva, e ele falou, não tem mais noiva. Porque dali a pouco que você foi embora, ela começou a desistir. A não querer mais continuar. E essa foi a primeira vez na vida que eu quis o meu próprio bem. Que eu quis lutar contra aquilo que estava me destruindo. E eu entendi que se eu quisesse continuar, eu não podia mais continuar com alguém que não queria o mesmo bem para mim. Queridos, a boa notícia que Paulo nos dá é que nas nossas mais duras lutas contra o pecado, nós não estamos sozinhos. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. Volte para Romanos capítulo 8, verso 23. Livro de Romanos capítulo 8, verso 23. Enquanto você acha, deixa eu dizer, a obesidade ela é um problema. Mas a tirania do corpo perfeito é um outro problema na nossa sociedade. Muito cuidado com o vício na academia, com a dieta, com o remédio, com a cirurgia plástica. Cuidado com essa coisa de artificializar o corpo e se adornar, para tentar, quem sabe, esconder uma alma vazia, que está em estado de decomposição dia a dia. Os extremos nunca são bons. A obesidade, a tirania do corpo perfeito, fuja desses extremos. Romanos capítulo 8, verso 23 diz assim, Paulo falando a nós. Romanos capítulo 8, verso 13 e 16. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo que, queridos? Pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente o quê? Vivereis. Se você mortificar o corpo por você mesmo? Não, por quem? Pelo Espírito, verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E por fim, então, convido você para ler comigo que está aqui no verso de capítulo 8 de Romanos, no verso 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E também em Filipenses capítulo 2, um pouquinho à frente, Filipenses capítulo 2, verso 13, a palavra de Deus diz assim para nós, Filipenses 2, verso 13, diz assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer, como realizar, segundo a sua boa vontade. Você não está sozinho na sua luta contra o pecado. Nesses tormentos, nessa infelicidade, no reconhecimento da sua condição pecaminosa, você não está sozinho. O Espírito Santo é o nosso aliado, que batalha as nossas batalhas junto conosco. E queridos, se nós não reconhecermos e não acreditarmos na atuação do Espírito Santo na nossa vida, o cristianismo se torna apenas uma filosofia de vida. Se eu não reconheço a atuação do Espírito Santo como o poder de Deus para superar as crises, os pecados, os vícios, os pensamentos, os sentimentos, todo esse emaranhado de informação na Bíblia é apenas filosofia de vida. E sabe qual é a diferença de uma filosofia de vida do cristianismo? Filosofia de vida é sistema de programação neurolinguístico, autoajuda,
Filosofia de vida é você achar que você está caído e pode se levantar puxando a você mesmo pelo cabelo. Isso é filosofia de vida. O cristianismo e o evangelho, ele mostra para nós que se estamos caídos, nós só podemos nos levantar se alguém nos der a mão e nos trouxer para cima. O cristianismo decreta a falência do homem, mas declara a extrema capacidade de Deus de nos erguer, nos levantar quantas vezes for necessário. E eu tenho aprendido que a vida cristã não é lutar para não cair, é lutar para não aceitar a condição de estar caído. E sabe, quando nós olhamos para o Evangelho, nós percebemos uma linda e perfeita combinação. Veja que a Bíblia diz assim: em vão trabalha o construtor, se o Senhor o quê? Não edifica. Em vão vigia o sentinela, se o Senhor não guarda. É um trabalho a quatro mãos. É o construtor trabalhando, construindo, é o vigia guardando, mas quem realmente edifica e quem protege é o Senhor. Mas veja, eu não estou falando aqui nesta manhã sobre você ser um cristão prepotente, que acredita que vai vencer pela força da disciplina, do esforço pessoal. E nem eu apoio aqui a ideia de um cristão mágico, que acredita que cruza os braços e Deus faz tudo. De forma nenhuma. Sabe o que acontece na vida de quem quer contar com o Espírito Santo como aliado? Em primeiro lugar, ele toma consciência. Ele olha para a sua condição e, como Paulo, ao se olhar no espelho, aliás, existem dois encontros que são os mais difíceis da nossa vida conosco mesmo. De manhãzinha, quando eu me vejo no espelho, e à noite, quando eu deito num travesseiro. Nesses dois momentos, nós nos encontramos e nos deparamos com a realidade daquilo que a gente é. E nesse momento é hora de tomar consciência e ter um profundo reconhecimento daquilo que eu sou. E sabe o que a Bíblia chama e diz que você é? Pecador. A Bíblia, ela não passa pano, ela não usa de eufemismo, ela diz que você é o quê? Pecador. Mas depois que você toma essa consciência, Deus te chama a se rebelar contra o caminho do pecado. E a gente possa dizer: eu não quero mais esse caminho. Esse caminho não é bom para mim. Isso é rota de autodestruição. É eu dizer: eu não quero mais ir por aqui. E o próximo passo, querido, é assumir responsabilidade e tomar um comprometimento pela tua vida. É você entender que chega uma determinada idade, que você é responsável pelas tuas escolhas e por isso deve assumir responsabilidade e comprometimento por você. É lógico que deve existir uma rede para te ajudar, te apoiar. É lógico que a igreja está para servir, o pastor é um guia espiritual. É lógico que tem o esposo, a esposa, os filhos, os pais, os amigos, os livros. Mas ninguém vai fazer por você aquilo que você deve fazer por você mesmo. E finalmente, e essa é a boa notícia, entendermos que o Espírito Santo é o nosso aliado. Deus não vem na nossa vida para nos pisar, chicotear. Deus não vem na nossa vida para apagar aquela pequenina chama que está acesa, ou para quebrar aquele pequenino pedacinho de cana que está para se quebrar. Não. O Espírito Santo vem porque Ele reconhece as nossas estruturas, sabe que nós somos fracos, sabe que somos pó, e Ele vem para nos ajudar. E queridos, eu quero e preciso terminar, e queria dizer o seguinte a você. O Espírito Santo é o nosso aliado, está aqui para nos ajudar, mas me permita compartilhar uma pequenina história. Um dia um homem olhou para Deus e pediu para o Senhor um lema para que ele pudesse viver. Senhor, me dá um lema para que eu possa viver. E Deus entregou para ele, disse assim: meu filho, o lema da sua vida deve ser você buscar a vontade de Deus. Ele falou: ok, é um bom tema, buscar a vontade de Deus. Mas não demorou muito, ele pensou assim: mas buscar, e eu vou ficar buscando e buscando,
E ele decidiu mudar, ele falou assim, não, eu quero um outro lema. E foi lhe dado então conhecer a vontade de Deus. Ok? E é bom a gente saber a vontade de Deus, não é? Mas o que adianta eu conhecer se eu não fazer, se eu não praticar? Então ele decidiu mudar para fazer a vontade de Deus. Mas finalmente ele descobriu que ele não era capaz de fazer a vontade de Deus. E ele fez uma oração e falou assim, Senhor, eu quero aprender a amar a vontade do Senhor. E talvez, queridos, na nossa vida, o que a gente precise hoje, seja de aprendermos a amar a vontade de Deus, não é? Nós reconhecermos que a vontade de Deus sempre vai ser melhor para a nossa vida. Embora a gente tenha as nossas compulsões, as nossas vontades, os nossos sentimentos, esse tanto de vícios do corpo e da alma, mas a gente abre tudo isso e a gente foca na vontade de Deus, que é sempre excelente e excede a nossa vontade, e nós pedimos, Senhor, me ajude eu amar a sua vontade, porque tudo aquilo que a gente faz com amor, dá certo e a gente faz com o nosso melhor. E diante das nossas fraquezas, da nossa vida quebrada, diante dos cacos que restam de nós depois de uma vida de pecado, diante dos nossos mais baixos pensamentos, sentimentos, o Espírito Santo vem para ser o nosso aliado. E a você que está lutando contra o pecado, a você que luta contra um vício, você que tem um péssimo comportamento, você que é assombrado pelos teus sentimentos, pelos teus pensamentos, pelos teus traumas, o Senhor Jesus nesta manhã te convida a segurar a mão do Espírito Santo, para que Ele possa te erguer. Nesta manhã o apelo para mim e para você é que a gente busque o Espírito Santo, pedindo para que Ele seja o aliado da nossa vida, para que nós possamos viver o cristianismo do jeito que Ele é, embora pecadores que somos, vivermos na base da graça de Jesus e na bênção de Deus o Pai, mas sobretudo carregados, ajudados pelo Espírito Santo. Eu quero convidar você nesta manhã a dobrar os seus joelhos comigo. Nós vamos ter uma palavra de oração. Nós vamos buscar a Deus aqui desde a nossa igreja, da nossa congregação, e nós pedirmos para que Deus, o Deus do céu, derrame o Espírito Santo dele sobre nós, para que nas batalhas mais duras, mais profundas e cruéis da vida, a gente conte com Ele como nosso aliado. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, derrame o Teu Espírito Santo sobre nós. Deus, a gente já foi batizado, a gente já aceitou tantos apelos, a gente já leu tanta coisa, grande parte de nós somos criados nessa igreja, e o que não nos falta é a noção do certo e do errado, da verdade, da mentira, do bom e do mal. Tudo isso foi dado para nós, e a gente sabe. Mas, ó Deus, no dia a dia, a gente se porta como um rato, se esconde na despensa, a gente, infelizmente, cai e é dado ao pecado. E o Senhor sabe, das vezes que nós escorremos lágrimas, nos entristecemos, e quem sabe até já nos despedimos da vida cristã, pelo sentimento de impotência e incapacidade. A verdade é que essa ambiguidade nunca vai deixar a nossa vida, só na glorificação, só. Mas até lá, querido Deus, que nós possamos recorrer, buscar, clamar pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. O apelo hoje não é para apenas deixar o pecado, abandonar o vício, porque isso a gente sabe. O apelo hoje é para que a gente olhe para a Bíblia, para a Escritura, para a palavra, e a gente veja a disposição do Espírito Santo em nos socorrer, nos atender e nos libertar daquilo que tem ferido a nossa vida, estragado, prejudicado os teus planos e nos feito muitas vezes questionar até a própria salvação.
Quem sabe eu estou falando para um menino, para uma menina, que estão, Pai, presos, acorrentados a uma tela, vendo que não deve e praticando contra o corpo o pecado. Talvez eu esteja falando até para um adulto, que infelizmente mergulha nas águas profundas de conteúdos impróprios. Talvez eu esteja falando para gente que tem compulsão por comida, quantidade, fora de horário, péssima qualidade. Talvez eu esteja falando para gente que tem comportamentos, hábitos do dia a dia que ferem, magoam, despreza o outro. Talvez eu esteja falando para gente que a língua é uma espada que fere ou envia veneno que mata. Talvez eu esteja falando para gente que falta na vida a condição de perdoar, de pedir perdão, que tenha força para ser fiel nos dízimos, generoso nas ofertas. E essas coisas só podem acontecer se a vontade do Senhor for amada e se o Espírito provocar o nosso querer e nos dar o poder para efetuar. Que o Espírito Santo, nosso aliado, venha sobre nós e que todos os dias nós possamos clamar pelo Espírito, recorrermos ao Espírito para que Ele tome conta e posse da nossa vida. Ó Deus, é uma oração que eu faço nesta manhã, fiado na intercessão de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe, que a bênção do Senhor nosso Deus esteja sobre você e a sua casa. Um bom restante de sábado. Eu vou logo mais sair por aqui, estarei àquela porta e gostaria que todos ali ao saíssem, nós nos cumprimentássemos, saudássemos. Um bom sábado para você. Que Deus te abençoe. Levo os olhos para o monte de onde o meu socorro vem, na esperança pressupõe a espera, logo vem o Rei, e a palavra iluminará o caminho estreito ao lar. A promessa não falhará. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra, o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, e o choro torna-se em louvor, e todo olho vê. Se a morte me silencia, ainda não é o fim. Minha fé não vê um Cristo morto, mas que ressurgiu. E a canção
salvação do Cordeiro vai ressoar como o alto mar. Justos são teus caminhos, Pai. Mas à meia-noite o céu se abre, no horizonte a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê o Cordeiro de Deus está em seu santo trono. Veja, tudo se fez novo. Mas à meia-noite o céu se abre, no horizonte a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, e o choro torna-se em louvor e todo olho veja, tudo se fez novo. Amém.